Olha para essa imagem aqui. Essa imagem, ela ficou muito popularizada com o David Ausubel. A escola é um cárcere para os meninos, principalmente você que trabalha com criança. O crime desses alunos é a pouca idade, por isso os carcereiros lhe dão castigo. Esses carcereiros somos nós docentes, viu? Qual a semelhança de uma escola, um presídio e um quartel? Tem muros altos, todo mundo tem que ir fardado, todo mundo tem que sentar, tem que obedecer, tem que cumprir ordens. Chega um momento que eles têm um espaço para tomar um sol e comer um lanche. E depois volta a fazer tudo de novo. Se você pegar a sala de aula na década dos anos 60 e hoje, praticamente não mudou, né? É o mesmo tipo de cadeira, todo organizado dessa mesma sequência. Só o fato de você chegar na sala de aula, mudar a sequência das cadeiras, os alunos já vão dizer, peraí, tem algo diferente aqui. Outra coisa que eu sempre estimulo os professores é, pega uma habilidade que você tem, que você acha que não tem nada a ver com a educação, e faça um link com a educação. Por exemplo, eu sou hipnólogo. Eu utilizo a hipnose nas minhas palestras, em ambientes corporativos, em aulas. Eu sou ilusionista também. Eu utilizo equipamentos como um baralho para poder dar uma aula para os alunos. Então, é muito comum você dizer assim, não, o que é que tem a ver mágica com aula? Tudo tem a ver se você souber linkar. Inclusive, o conceito de criatividade que mais faz sentido para mim é esse. É a combinação de elementos que até então seriam isolados e que você juntou e deu um novo sentido. E eu te pergunto, professor, o que é que você faz? Você dança, você canta, você tem alguma habilidade que você pode associar ao ensino para melhorar a tua sala de aula? Quando a gente fala de novas tecnologias, não quer dizer que você só tem que utilizar tablets, celulares, computadores, mas tudo que você trouxer que seja diferente para a sala de aula, você está fazendo novas tecnologias, tá? Não pense que é só os recursos eletrônicos. E aqui eu pergunto para vocês, você já ouviu falar de metodologias ativas? Com certeza já, né? Metodologias ativas é o que está sendo utilizado hoje de mais funcional no ensino. Por exemplo, sabe aquele professor onde ele chegava a dar aula para o aluno e o aluno fazia atividade em casa? Então você poderia inverter. Então ele vai pesquisar o conteúdo em casa e lá na sala ele vai fazer atividades, é a sala de aula invertida. Leitura prévia dos conteúdos. Então é muito comum você chegar na sala de aula, o aluno ele tá zero de conteúdo e você chega, a aula de hoje é sobre isso, você começa a empurrar conteúdo. Mas se você der o tema antes e pedir para o aluno ler sobre aquilo ali, assistir vídeos e trazer só as dúvidas para ele chegar na sala de aula e poder tirar as dúvidas e socializar com os outros colegas, então você está fazendo metodologias ativas. As tecnologias, né, uso de celular, de tablet, é até uma questão que me preocupa, né, que muitas escolas hoje querem proibir o uso dos recursos tecnológicos. Mas será que proibir vai funcionar? Não funciona, os alunos sempre vão dar um jeito de utilizar. Agora, se você utiliza esses recursos que já fazem parte do dia a dia do aluno para melhorar o ensino dele, aí vai ser muito mais atraente para eles, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é a gamificação. Utilizar elementos de jogos para melhorar a nossa aula. Então porque todo mundo gosta de jogar, todo mundo gosta de competir e de ganhar. Agora, se você traz isso associado a um objetivo educacional, com certeza sua aula vai para outro nível, né? Estudos de caso, trabalhos em equipe e principalmente as resoluções de problemas. Não é à toa que aqui na faculdade nós temos os famosos PBLs. A gente traz um tema central, os alunos em conjuntos vão construir seu próprio saber. Eles vão desenvolver habilidades e competências, vão mexer na escrita e vão mexer na cognição deles também. Tudo isso que você puder acrescentar na sala de aula, ela faz parte das metodologias ativas. Sabe aquela história que se o aluno só lê, ele aprende 10%? Se ele só escreve, ele aprende 20%. Se ele observa, 30%. Se ele escuta e vê aquilo ali, 50%. Quando o aluno ele passa a discutir, 70%. Quando ele pratica o que ele aprendeu, 80%. E se ele tem a capacidade de ensinar a outras pessoas, ele aprendeu em 95%. Então isso faz parte até das metodologias ativas. Pesquisar sobre um tema, o máximo que ele puder, e ele dá uma aula sobre aquilo ali. Na forma de seminários, de apresentações. Porque se ele vai falar para alguém, se ele vai ter que ensinar para alguém, ele aprendeu. Agora, sem aquelas coisas, né? De levar papel na mão, de ficar colando nos slides, aquela coisa toda. Outra coisa que é muito falada hoje na área da educação são os pilares da educação 5.0. Se o aluno ele não quer estudar nada em casa, a gente tem que começar a pensar em estratégias para que ele adquira essa vontade de estudar em casa. Como? Utilizando algo que ele goste. Por exemplo,
que a criança mais gosta de usar em casa? Celular, internet e jogos. Você sabia que tem jogos educacionais onde o aluno ele vai ter a mesma sensação de estar jogando o joguinho dele que ele joga todo dia, só que isso com um objetivo educacional, ou seja, em vez de tirar o jogo dele, continua com o jogo, mas com proposta educacional. Em vez de ele estar assistindo aquele desenho que não vai trazer nenhum benefício para ele, ele assiste desenhos educacionais que ensinam. Sim, tem videoaulas, tem desenhos voltados para crianças, para o ensino. Então a ideia nunca é retirar. A punição negativa, ela não funciona muito, entendeu? Em vez de punir pelaquilo que o aluno não está fazendo, recompense ele pelaquilo que ele está fazendo. Eu aprendi quando eu fui estudar comportamento animal, o condicionamento operante, o behaviorismo. É muito mais fácil você fazer com que uma pessoa te obedeça, você dando recompensas por algo positivo que ele já fez, do que punindo algo negativo que ela já tem. Então, muitas vezes os docentes na sala de aula, o que é que ele faz? O aluno não fez, punição. Não fez, punição. Então, faça a lógica inversa. Fez, ótimo, parabeniza, incentiva. Lógico que a punição pode acontecer, mas de forma delicada e não com aquele sentido de eu vou te punir. A educação 5.0, ele traz o enfoque na tecnologia, certo? Aprendizagem baseadas em projetos, desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Cara, não tinha nada disso lá naquela geração baby boomer. Preparação para o futuro. O aluno não era preparado para o futuro, não. O aluno era visto como um produto voltado para o mercado de trabalho. Valorização da criatividade e inovação e flexibilidade mental. Ou seja, nós temos esses pilares da educação 5.0, coisas que não existiam há algum tempo atrás. O que é que a gente pode ter de oportunidade? Primeiro, personalizar o ensino. Hoje eu posso fazer, através de uma ferramenta com inteligência artificial, uma prova adaptada para o meu aluno que é neurodivergente. Eu posso, em pouquíssimos segundos, isso não é nem minutos, é pouquíssimos segundos, preparar um plano de ensino voltado para uma categoria de alunos. Ensino híbrido, combinação online e presencial, é o que a gente faz, né? Então você pode dar algumas aulas presenciais, algumas aulas online, e o conhecimento é absolutamente o mesmo. Se não fosse as chamadas de vídeos, imagina só, tem alunos que moram longe demais e que acabam 2 horas vindo para a faculdade, num ônibus. Então, por exemplo, perder uma aula, repõe essa aula, se não for prática, por chamada de vídeo. Qual é a diferença? Não vai ter diferença. O que eu tô falando aqui pra vocês, eu poderia estar falando isso presencialmente. Só que acaba que você tá no conforto da sua casa, eu tô no conforto da minha, e não precisei me arrumar, sair, aquela coisa toda, pegar trânsito, enfim. A gamificação, hoje a internet ela possibilita muitas ferramentas de utilizar jogos para melhorar a educação. Quem nunca aqui utilizou o Kahoot na sala de aula, né? Acho que todo docente já utilizou o Kahoot. E sabe como é a reação dos alunos. Realidade virtual e aumentada. Hoje tem muitos docentes que já estão utilizando óculos de realidade virtual e não é caro esses óculos. Com R$50, R$100 você compra um óculos de realidade aumentada, onde você pode trazer uma experiência totalmente diferente para o aluno. E a questão da inclusão, né? Educação para alunos com necessidades especiais, né? Que essa palavra até está em desuso, necessidades especiais, a gente chama alunos neurodivergentes, mas na prática é a mesma coisa, tá? Só muda o termo conceitual, para alguns acaba achando que é um pouco pejorativo esse termo. Aí eu pergunto para você, o que você espera das novas tecnologias? Quais são as tecnologias que você utiliza no ensino? Eu conheço professores que, se o data show não funcionar, ele não dá mais a aula dele. E como é que eu vou dar aula agora se meus slides eu não vou conseguir projetar? Infelizmente ainda tem docentes que usam os slides como moleta para ficar lendo os slides. Slide não é para estar lendo. Slides é para mostrar figuras, mostrar tópicos. Então, no momento que eu viro as costas pro meu aluno e fico lendo os slides, eu estou chamando meu aluno de burro. Porque o aluno, a não ser que seja uma coisa muito específica e que faça parte do contexto, mas a aula do início ao fim, você lê slides, pelo amor de Deus, né? Me diga que tipo de aluno vai gostar de uma aula dessa. Quais são os desafios? Primeiro, infraestrutura e a falta de acesso à internet e os equipamentos.
É muito bonito a gente falar de novas tecnologias, porém, em determinados locais que a gente dá aula, nem tem internet disponível, muito menos equipamentos. Às vezes a gente tem que levar os nossos próprios equipamentos. Então eu conheço vários professores que ele tem seu próprio data show, ele leva seu próprio notebook, ele leva a caixa de som, né? Ele roteia a internet do seu celular para os alunos. Então aqueles locais mais carentes, você sabe que tem isso. Mas se você está trabalhando num local que tem tudo isso disponível, aproveita. Formação dos professores. A gente sabe que não adianta ter a ferramenta se as pessoas não estão preparadas para utilizar essas ferramentas. Tem tanta coisa legal para você utilizar na sala de aula. Faça uma lista das ferramentas que você achou mais interessante, comece a usar e vê a que dá mais certo para você. Então, tem uma frase de Mário Sérgio Cortella que ele diz assim: faça o melhor que você pode na condição que você tem agora, até que você tenha uma melhor condição para fazer melhor ainda, certo? Então assim, não adianta dar desculpa. Desculpa é o troféu do fracassado. A gente sempre, porque não tem isso, não tem isso. Tem gente que vai dar um jeito, certo? Tem aquela pessoa que vai se ancorar na desculpa e tem aquela pessoa que vai dar um jeito de fazer. Mesmo com dificuldade, mesmo que não dá para fazer toda hora, mas faz uma vez perdida. Mas o importante é fazer. Mais importante do que a velocidade que você está indo é o sentido. Imagina se você está indo rápido na contramão e você está indo devagar, mas sempre contínuo na velocidade, no sentido certo. Então, desigualdade digital, né? Acesso desigual entre os alunos. Muitas vezes na sala de aula, alguns vão ter equipamentos eletrônicos, outros não vão ter. Aí cabe a nós usar a estratégia de fazer em duplas, em grupos, para poder socializar para o máximo de alunos possíveis. Resistência cultural, adaptação aos novos métodos. Essas resistências partem mais de nós docentes do que dos próprios alunos. Entendeu? Nós é que pensamos duas vezes antes de pegar algo diferente. Porque faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Entendeu? Mudar dói. O ser humano, biologicamente, ele foi programado para fugir da dor e sentir prazer, tanto física quanto emocional. Então, se eu chego aqui numa palestra para dizer, professor, se você usar uma ferramenta, você vai melhorar o ensino. Vou usar isso não, isso dá trabalho demais, isso aqui eu vou gastar muito tempo. Enfim, lembra que o troféu é a desculpa daquela pessoa que quer se manter na zona de conforto, né? Resistência cultural e segurança à privacidade, né? Então assim, a gente tem que se preocupar com a proteção de dados. No tempo da pandemia, né, viralizou algumas câmeras abertas aí, com pessoas passando com toalha de banho, né, com microfone aberto, gente falando que não devia. A questão de você vai espelhar uma tela, tem coisas na tela que você não pode. Então assim, existem desafios, existe, mas tudo isso, gente, é negociável. E fazendo uma referência mais uma vez àquele livro que eu falei para vocês, lê esse livro, porque esse livro ele vai propor um equilíbrio entre aproveitar os benefícios da tecnologia enquanto você lida com os riscos. Entendeu? Tem oportunidade? Muita. Tem desafios? Muito. Então cabe a nós achar um meio termo para que a gente consiga ter novos recursos para a sala de aula. Porque aqui para nós, o professor que está, por exemplo, dentro da internet, ele está numa vantagem absurda em cima daquele que não tem nada digital. Pois é, daqui a 5, 10 anos, meu amigo, praticamente tudo vai ser dentro da internet. Sem falar que a internet ela te dá uma possibilidade de você ter um tipo de trabalho escalonável. O que isso quer dizer? Professor, pensa aí. Vou pegar o nome de alguém que está aqui na sala. Gilmara. Gilmara, qual a diferença de um trabalho ativo para um trabalho escalonável? Um trabalho ativo é aquele que você tem que gastar energia, você tem que dar sua aula, preparar sua aula, enfrentar uma turma, falar e você recebe por aquilo ali. Ótimo, maravilha. Um trabalho escalonável é você senta na frente de uma tela, de uma câmera, você grava a tua aula e você guarda esse vídeo. Você hospeda esse vídeo em um local. Esse vídeo, ele tá gravado. Toda vez que alguém precisar rever, você não precisa gastar energia, gastar voz. O escalonável é aquele que você trabalha uma vez e recebe sempre por ele.
Então é isso que está acontecendo, os professores estão migrando para o digital. O digital é a nova tendência, entendeu? Existem muitas vantagens do digital. O aluno, ele assiste no tempo que ele quiser. Ele pode, se você fala devagar demais, ele pode botar na velocidade 2x e fica mais rápido para ele. Ele pode assistir de madrugada, de tarde, de noite. No presencial não, o aluno ele tem que assistir a aula no horário da aula dele, entendeu? Então, o aluno assiste na hora que ele quiser, ele revisa o conteúdo na hora que ele quiser. Esse vídeo, ele pode servir para outras aulas, então essa é algumas das vantagens do tecnológico e do digital. Como eu falei para vocês, as aulas que são extremamente teóricas, a gente pode fazer por chamada de vídeo, EAD. As que são práticas, não, né? A gente vai para... Mas assim, já ajuda muito. E sem falar que é muito fácil juntar as pessoas no mesmo local através do digital. Tem desafios, tem oportunidades e cabe a nós encontrar o meio termo. Vocês que trabalham com crianças, né? Pedagogia trabalha muito com criança. A criança que dá mais trabalho de se lidar se chama adulto. Como assim, criança adulto? Sim, muitos adultos são crianças, né? Tem adultos de 50 a 60 anos que são crianças. Na verdade, a gente nunca deixa de ser criança. Só os brinquedos que mudam, mas a gente continua uma eterna criança, inclusive trazendo os nossos traumas de infância. E agora eu quero falar uma coisa aqui para vocês como terapeuta, antes de encerrar. Como é que funciona a cabeça de uma criança? A criança está em constante desenvolvimento. Isso não é novidade para ninguém. Porém, as conexões neurais estão sendo estabelecidas e qualquer forte emoção pode fazer com que haja um trauma ou um motivo para que aquela criança decole. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu sou terapeuta e meu filho ele chegou para mim e disse: olha, papai, eu tenho uma apresentação para fazer, eu tô com muito medo. Aí ele faz uma hipnose em mim, papai, para tirar o medo dele. E eu cheguei, sentei com ele, fiz a hipnose adaptada para criança. Logo que terminou, ele disse: já tô confiante, papai. E ele tinha que fazer uma apresentação e falar para 1000 pessoas. Imagina uma criança de 9 anos de idade falar para 1000 pessoas. Se coloca aí, docente. Você agora, diante de uma plateia de 1000 pessoas. Bateu ansiedade, foi só de imaginar? Pois é, era uma criança de 9 anos. Aquela apresentação poderia determinar se lá na frente ele ia ter fobia de público, se ele tivesse um péssimo desempenho ali, se ele travasse, se as pessoas rissem dele, ou coisas desse tipo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estiver trabalhando com crianças, porque as podas sinápticas estão sendo fortalecidas e o que incomoda um adulto, incomoda uma criança 3 vezes mais. Se incomoda o adulto, ele incomoda a criança 3 vezes mais. Teve uma vez que eu fui atender um cliente com a hipnoterapia e a causa do problema que ele tinha na fase adulta foi justamente uma professora que disse algumas coisas para aquele aluno ali e que limitou, né? A criança se sentiu limitada para poder fazer o que ele queria fazer. Então assim, eu poderia passar várias horas aqui dando exemplos de clientes que eu atendi e que a causa emocional foi dentro de um contexto escolar. Não é frescura, tá? Pequenas coisas, se a gente não prestar atenção, pode gerar um trauma na cabeça de uma criança. O aluno ele se sente motivado para estudar quando a gente utiliza variedade de recursos. Quando eu falo de novas tecnologias, não precisa ser só eletrônico, não. Utilize variedades de recursos, vídeos, jogos educativos, tecnologias que não seja necessariamente digital, né? Interatividade, debates, atividades colaborativas. Desconfigura aquela forma de cadeira que todo mundo já conhece, né? Incentiva a criatividade e foco em aulas práticas. Os alunos amam aulas práticas. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi uma aula que eu dei para uma turminha que eu tinha de alunos do ensino infantil e que eu dei uma aula show para eles, basicamente utilizando coisas que todo mundo tem em casa: copo descartável, guardanapo e tinta guache. Dei uma aula de biologia utilizando isso. Olha a reaçãozinha da galera aqui. Olha como é que fica o clima da sala de aula. Então, um formato completamente diferente daquela configuração que a gente traz de sala de aula tradicional, né? Então, inclusive, olha como é que eu estou vestido. Eu estou usando um jaleco
e uma peruca e um óculos. Ou seja, naquele momento eu não era Bruno Oliveira. Naquele momento eu era o cientista maluco. Gente, as crianças se engajam demais com as suas fantasias. No momento que chega o cientista maluco, eles nem querem mais saber de Bruno Oliveira. É uma aula onde os alunos podem gritar, os alunos eles podem trabalhar em equipe, eles podem construir seu próprio aprendizado, eles riscam, rabiscam, então eles aprendem no seu próprio ritmo. Então aqui é um exemplo para vocês. E gamificação é utilizar os elementos de jogos na sala de aula. Olha só essa aula como foi fantástica. Olha a reaçãozinha das crianças. Só usou uns pedacinhos de madeira e umas porcas ali, umas arruelas que você encontra em qualquer lugar. Utilize diversidade de recursos que sua aula vai ser totalmente diferente. Isso aqui foi mais para promover uma reflexão entre o ensino tradicional e a potencialidade do ensino inovador.